Bom, pessoal, continuando aí então de onde havíamos parados, né? O processador ARM que nós iremos estudar, ele tem 16 registradores e cada registrador desse, né, é um registrador de 32 bits. Isso é uma coisa muito importante, tá? Quando a gente fala que o processador tem 32 bits, a gente está se referindo ao tamanho dos operandos dele, né? Então ele é capaz de operar sobre seus registradores, que são registradores de 32 bits, né? Tá? Então a ARM escolhe a 32-bit architecture, né? Because it operates on 32-bit data, ok? Foi justamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Ele é chamado de uma arquitetura de 32 bits porque ele opera sobre dados de 32 bits. Beleza isso? Smaller is faster, né? Que seria o terceiro princípio de projeto, né? Então a ARM inclui apenas um pequeno número de registradores para poder manter o seu núcleo enxuto, né? Para manter o seu núcleo, a sua microarquitetura que possa ser implementada num pequeno pedaço de silício e que possa, portanto, consumir pouca energia, possa ser pequena e, portanto, mais rápida, né? Porque em sendo pequena, ele tem caminhos menores aí a percorrer. O dado tem um caminho menor a percorrer no DataPath, ok? Isso vai ficar mais claro lá no capítulo 7. Né? E quais são esses 30 e esses 16 registradores? Esses registradores eles vão do R0 até o R15, né? São 16 registradores, né? E os últimos registradores ali, né? O R13, o R14 e o R15, eles têm funções específicas, tá? E por isso eles também recebem alguns nicknames, alguns apelidos, né? Por exemplo, no caso do R3, ele é chamado também de SP, porque ele é o ponteiro da pilha, né? O R14 é o LR, que tem a função de link register, né? Eu vou explicar para vocês o que é o link register, tá? Mas o link register ele é o endereço de retorno quando você chama uma função, que a função vai ser executada. Ao final da função, o processador precisa saber para onde retornar, então ele retorna para o link register, que no caso é o R14, né? O R15 é talvez o registrador mais importante, é o famoso contador de programa, né? Então é um registrador que contém um endereço que aponta para a instrução que está sendo atualmente executada, né? Tá? Então é o program counter, né? Ele quem diz, quem dá a fluidez, a sequência do programa, ok? Ou seja, em qual posição da memória o processador está atualmente lendo a memória para poder executar no R15 no program counter, ok? Bom, há ainda os registradores de uso geral, né? Que eles vão aí do R0 até o R12, né? O R0 ele é utilizado como argumento, né? Existe aí uma ligação intrínseca, né, entre esses registradores e o desenvolvimento de programas em linguagem C. Então, quando você faz um programa em linguagem C, que você cria, por exemplo, uma função soma, que recebe 4 parâmetros, x, y, w e z, né? Esses parâmetros eles serão passados através de registradores, né? Quando você construir aquela função, né, esses parâmetros são os registradores, né? Então, lá na implementação da função, o programador sabe que esses parâmetros estão nas funções. Obviamente, isso é uma combinação, né? Faz parte de uma série de recomendações para programadores, para o desenvolvimento de compiladores para processadores ARM, ok? Depois eu vou até postar esse documento aí para vocês lá no SIGA, né? Então os registradores R0, R1, R2 e R3 eles são usados como
argumento, tá vendo aqui, olha. O R0 ele ainda serve ainda como return value, né? Então quando você escreve uma função em assembly, lá no final da função, se ela tem retorno, você tem que colocar o retorno dela, né? Em vez de fazer return 5, né? Return, return x, né? Quando você programa em C, lá quando você estiver codificando uma função em assembly que vai ser chamada dentro de um programa em C, olha o que eu estou colocando, olha, um programa, uma função que ela está escrita, o conteúdo dela, né, foi escrito em assembly, mas ela vai ser usada dentro de um programa em C. Ah, professor, isso existe? Claro que existe. É o exemplo das funções mainCopy, mainCompare, mainSet e qualquer outra função que você queira deixá-la mais otimizada, saber exatamente contar o número de instruções, ali saber exatamente o que está se passando e não deixar na mão do compilador, né? É quando você quer ter o domínio da situação. Então, se você vai ali, o R0, né, ele vai, mas não apenas, o próprio compilador segue essas diretrizes, né? Se você pegar uma função que foi compilada, né, e está, portanto, agora em linguagem assembly, e você for ver ali, lá no final da codificação, onde seria o return x, vai ter lá o conteúdo de x sendo colocado dentro do R0, né, porque é assim que entenda que isso é uma combinação, né, isso é uma combinação, isso é uma recomendação da ARM e que é seguida aí pelos compiladores e tudo. Tudo isso fica muito mais claro quando a gente entra no código para poder ver como é que acontece esse retorno, tá? Os R4, os processadores, os registradores de R4, né, até R11, né, são os registradores de R4 até R11, né, são registradores, né, que ele chama aí de saved variables. Então a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que esses registradores de R4 até R11, né, quando você modifica esses registradores dentro de uma função que você está escrevendo aquela função, está codificando aquela função, você precisa restaurar aqueles valores. Portanto, antes de você modificar um registrador desse, você tem que copiar o conteúdo dele, por exemplo, para a memória, para que você possa, ao final da função, restaurar esses valores, né? Entenda que o programa ele se passa através de um fluxo, né, de instruções, e quando ocorre uma chamada de função, aquilo é um desvio, né? Mas aquele fluxo de programa anterior ao desvio, anterior à chamada da função, meus queridos, ele estava utilizando vários registradores, né? Quando a função encerra, o fluxo volta para o ponto onde estava, né? Mas a partir dali, se os registradores tiverem sido modificados, então o programa vai simplesmente se perder. Então é necessário, quando você utilizar os registradores R4 até R11 dentro de uma função, você precisa restaurar esses registradores antes de encerrar a função, tá? Então, já os registradores R0, R1, R3, R2, R3 e R12, eles podem servir como variáveis temporárias ali dentro da tua função. Tu não precisa restaurar. E, obviamente, R13, R14 e R15, eles têm uso específico, né? Já descrito aí, né? Então esse registrador, né, eles começam com um R, né, em maiúsculo, né, e com um número a seguir, R0, R1, R2, R3, né. Os registradores têm uso, alguns registradores têm uso específicos, né. Então, os saved registers, que eu já falei para vocês, né? R4 até R11, são registradores que, se você modifica esses registradores dentro de uma função, antes de encerrar a função, você tem que restaurar o valor dele. Portanto, obviamente, antes de modificá-los, você tem que salvá-los ou na pilha, né? Ou na memória principal, lembrando que a pilha está na memória principal, ok? Mas conceitualmente a gente chama ela de pilha,
né? Então os registradores temporários que você pode usar, né, são usados para passagem de argumentos para a função, são os argumentos mesmo, x, y, w, z, no exemplo que eu dei para vocês da função soma, né? Eles não precisam ser restaurados, né? Ok? Então vamos revisitar aí a instrução add, né? A instrução de adição, né? Ela aqui agora, né? Não mais utilizando operandos fictícios A, B e C, né? Variáveis, que isso não existe aqui na linguagem Assembly. Tudo que existe na linguagem Assembly são os registradores e posições de memória que podem armazenar variáveis, tá? Mas no caso aqui específico, as variáveis estão todas contidas em registradores, né? Então, eu estou usando o valor de R0 representa logicamente a minha variável A, o valor contido em R1 representa a minha variável B e R2 representa a variável C. Eu coloquei isso aqui em forma de comentário, né? E aí, para, digamos, codificar em linguagem Assembly esse trecho de programa aqui, ele obviamente fica representado dessa forma. Isso sim, né, utilizando os registradores, é um código, digamos assim, não mais um pseudocódigo, mas um código de verdade, né? Porque se eu colocar aqui A, B, C, isso é um pseudocódigo, tá? Vamos entender ainda o que seriam, né, as constantes ou valores imediatos, né? Cada instrução, tá, do nosso processador, ela vai ser codificada em 32 bits, né? Então essa instrução aqui, ela é codificada em 32 bits. Essa instrução aqui também é codificada em 32 bits, né? Dentro desses 32 bits, existe um campo para dizer a qual instrução se refere, existe outro para dizer quais são os operands source, né? Se é o R0, por exemplo, se eu tenho 16 registradores, preste atenção, pega a visão aí. Se eu tenho 16 registradores, pausa o vídeo e responde. Se eu tenho 16 registradores, eu preciso de quantos bits para, digamos, identificar um registrador, para saber que eu estou falando do R5, do R6, do R7, do R15, do R0. Ora, você já pausou o vídeo, né? E agora vai responder. Se são 16 registradores, você precisa, obviamente, de 4 bits, né? Então, por exemplo, essa instrução aqui, né? ADD R0, R0. Então, para identificar esses operandos aqui, sócios, eu preciso de 4 bits aqui. Lembrando que tudo tem que somar 32 bits. Alguns bits desses são chamados reservados para o imediato. Esses imediatos são valores que estão limitados, né? Ele não pode usar os 32 bits, ele vai usar 11 bits, 10 bits, 5 bits, então são valores limitados, né? Mas são constantes, são valores literais que são colocados ali. Então, por exemplo, o que essa instrução aqui faz? R0, R0, hashtag 4, né? Ela vai fazer R0 igual a R0 mais 4, né? E essa aqui vai fazer R1 igual a R0 menos 12, o valor 12 literal. Ok? Esse valor, né, ele vai estar codificado lá dentro da memória de código, junto com a instrução. Isso é muito diferente de quando eu tenho um valor que está armazenado na memória principal e que eu pego esse valor da memória principal e carrego esse valor dentro de uma constante, né? Dentro de um registrador, perdão. Tem um valor que está na memória principal e eu carrego ele dentro de um registrador para operar sobre esse registrador. Isso é completamente diferente dos meus imediatos. Olha, o imediato ele é uma constante que é codificada junto com a função. Vai ficar mais claro nos slides a seguir, garanto para vocês. Ok? Por enquanto, entendam que ele é uma constante, né? Então, para codificar, quando você usa a instrução ADD, ao invés de você passar os 3 operandos do tipo registradores, um terceiro operando poderia ser um imediato, um número com certas limitações, né? O que você escreve ali dentro do código mesmo. Então, R0, R0,4. E aqui R1, R0,12, né? Então, isso vai, digamos assim, servir como uma compilação desse código aqui, né? Dado que a variável
A está associada ao registrador R0, da variável B está associada ao registrador R1. Professor, como é que a gente associa? É o programador que faz isso na cabeça dele, tá? É o programador que faz isso, é uma associação lógica, né? Não é nada lá dentro do processador, nem no compilador que você faz, não, tá? Então isso é chamado, tá, do imediato, né? Os imediatos, pessoal, eles são... é muito rápido, porque quando o opcode da função, da instrução é lido, aqueles 32 bits são lidos, né? Eles são lidos todos de uma vez, e o imediato já está dentro desses 32 bits, não é uma posição extra da memória que vai ser lida num outro ciclo, não, é um ciclo só. Quando a instrução é lida, o imediato é lido junto, porque ele está codificado dentro dos 32 bits, tá? Então esse imediato aqui é muito rápido. Por outro lado, ele é limitado, porque ele não é um imediato de 32 bits, ele é um imediato de 10 bits, de 12 bits, de 5 bits, aí vai depender da instrução, da codificação que a gente está trabalhando, ok? Já entrando aí, né, fazendo uso, tá? Fazendo uso aí, como é que a gente pode gerar, né, constantes pequenas usando a instrução move, né? Olha, uma instrução nova aqui, move. O que essa instrução faz? Essa instrução vai pegar esse imediato e carrega 23, essa constante, 23, decimal, tá, gente? Aqui é decimal e aqui é hexa, né? A gente já passou dessa fase, né, a gente entende que hexa e decimal são representações para o ser humano, né? Quando isso vai ser... O importante é como é que isso fica de forma binária, que é o que está lá dentro do computador, né? Então isso aqui é 23 decimal e que isso aqui é 45 em hexa, né? Então aqui carrega 23 decimal em R0 e aqui carrega 45 decimal em R1. Ah, professor, um é decimal, o outro é hexa. Pouco importa, são representações humanas, por um humano entender. Se você quiser pegar esse 45 aqui, transformar em decimal e escrever aqui o valor dele em decimal, vai dar exatamente a mesma coisa, né? Então, por que ele diz generating small constants using move, né? Essa instrução move, né, aqui, ela vai pegar esse valor aqui, após a execução de move, a R0, hashtag 23, R0 vai conter o número 23, né? Então eu gerei ali, ele chama de gerar uma constante, né, para você poder utilizar manipular esse valor 23 aqui já dentro do registrador, né? Por que pequeno, né? Porque, como eu disse para vocês, esses imediatos, eles são limitados, eles não podem usar, não são variáveis de 32 bits, não. Ele tem que deixar espaço para poder codificar que instrução é essa, qual operando está sendo usado, né? Ok? Então ela tem certas limitações, não pode ser uma variável muito grande, não, tá? Então... ele diz aqui pra gente que a constante tem que ter, tem que ter um número menor do que 8 bits de precisão, né? A move pode ser utilizada com 2 registradores, né? Então, tá vendo aqui, essas constantes estão limitadas a 8 bits. Por exemplo, essa aqui utiliza 8 bits, 0x45, né? São 4 bits aqui e 4 bits aqui, né? Então pode ser... Eu posso botar 0xFF, né? Mas eu não posso colocar 0x1FF, né? Porque são 8 bits, né? Eu posso pegar, copiar o valor do registrador R9 para o registrador R7, utilizando essa move aqui. A gente chama de codificações da instrução. É a mesma instrução com várias codificações. Por exemplo, aqui eu tenho a move trabalhando com uma codificação que é baseada em um registrador e um imediato. Aqui é a mesma move, só que trabalhando, em vez de os operandos dela serem um registrador e um imediato, são 2 registradores, né? Ela recebe 2 registradores, ok? Avançando aqui, então, né? A gente já vê aqui uma outra instrução, né? A gente vê uma outra instrução, a instrução OR,
né, que é a instrução OU, né, ok? E ele nos ensina aqui, então, né, em uma estratégia, né, aqui de como utilizar. Olha, aí já começamos a precisar dos conhecimentos lá das máscaras, da manipulação de bits. Preste atenção, isso aqui é algo bem interessante para a gente entender, digamos assim, no detalhe, tá? O que é feito aqui, né, em cada etapa dessa aqui. Primeiro, né, eu quero gerar, né, uma constante grande, né? 7E-DC8765, não é uma constante pequena, né? Então eu vou precisar fazer isso, né? Ou seja, o que eu chamo de gerar uma constante? Eu quero que o registrador R0, né? Eu quero que o registrador R0 contenha esse valor aqui, né? Eu quero fazer R0 conter esse literal aqui, esse imediato que eu estou passando aqui na linha de comando, né? Na linha de comando, na linha de programação. É um imediato, né? Isso não está armazenado a priori numa posição de memória que eu possa ir lá e puxar. Não, eu estou passando através do próprio código, né? Então, como é que eu faço isso? Dado que esses valores aqui são limitados. Olha, primeiro eu vou passar o 7E. Lá eu vou fazer com que o R0, né? Eu vou fazer com que o R0 contenha 7E lá no seu nível mais significativo, né? R0 é um registrador, gente. R0 é um registrador de 32 bits, então ele tem 4 bytes, olha. 1 byte, que é o 7E, que faz outro byte que é o DC, outro byte que é o 87, outro byte que é o 65. Então, com essa primeira instrução aqui, eu escrevi o 7E no byte mais significativo, tá? No byte mais significativo. Eu tinha falado nibble, me perdoe. No byte mais significativo, né? Com essa outra instrução aqui, o que é que eu faço, né? Eu faço R0 igual a R0 ou essa máscara aqui, né? Então, eu estou escrevendo DC, né? Preste atenção. Se eu pegar isso daqui, o R0 contém isso aqui, ó. 7E00000. Se eu fizer um OU, né, do próprio valor de R0, né? Ó, lembra que aqui estou passando como parâmetro aqui, ó, o R0 igual a R0 ou isso daqui. Então o R0 ele entra como operando aqui duas vezes. Ele entra como operando source e ele entra como operando destino. Então ele entra como source e ele entra como destination, né? Porque é R0. Então é um OU do próprio R0 com esse valor aqui. Gente, quando eu fizer o OU desse valor aqui que já está em R0 com esse outro aqui, R0 vai passar nessa linha aqui a conter qual valor? Vai passar a conter 7EDC000. E depois que eu executar essa linha aqui, vai conter 7EDC8700. E quando eu executar essa linha aqui, vai conter finalmente 7EDC8765, né? Então, cada byte é escrito por partes, né? Primeiro eu escrevo o byte 7E, né? Eu não posso escrever tudo aqui de uma vez. Por quê? Porque eu não posso escrever isso aqui tudo de uma vez. Porque essa palavra aqui, ela parece que ela está codificada como 32 bits, né? Se você olha para isso daqui, 7E0000, você olha assim e diz, tem 32 bits aí, professor, né? Só que na verdade isso está compactado, né? Isso vai ficar compactado. Como assim, professor, compactado? Ora, eu preciso dizer que isso aqui é um 7E, né? Rolado aqui de 24 bits, tá? Se eu pegar 7E rolar de 24 bits, ele vira esse número aqui, né? Então é isso que está codificado
dentro dos 32 bits da instrução aqui que contém o opcode move, os bits para selecionar qual registrador está sendo usado. E os bits, eu não tenho 32 bits é para armazenar tudo, né? Então, como é que está codificado lá? Está compactada a informação. Tem assim, olha, E7E rotacionado de 24 bits, ok? Então, dizer isso, armazenar essa informação é diferente de armazenar ela, vamos dizer assim, descompactada bit a bit, né? Então, quando eu faço isso aqui, o R0 vai conter o 7E000, mas eu não poderia colocar aqui, se você colocar 7E DC8765 de uma vez, o compilador vai dar erro para você, o montador o montador vai apontar um erro para você, vai dizer, olha, não é possível, eu não tenho 32 bits disponível só para armazenar o imediato ele está limitado a 8 bits. Agora, é possível você dizer como é que esse valor está deslocado, né? Então eu vou dizer que ele está deslocado de 24 bits, né? Só que o compilador faz isso para você, o montador faz isso para você. Basta você escrever 000 aqui que ele já sabe que tem como codificar isso, né? E assim por conseguinte, né? Eu consigo ter eu vou fazer, né, o OU com o DC para poder no final ter o 7E DC8765. Se você não entendeu, comenta aí que eu vou me esforçar para fazer. Comenta lá no fórum que eu vou me esforçar aí. Comenta no fórum da semana 2, tá? Eu vou me esforçar aí para fazer para tentar explicar melhor isso daí, ok? Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Volto daqui a pouco.